O vício é um processo, né, processo envolve transformação, mudança, e que acontece numa determinada direção, que segue uma direção. E a melhor forma de compreender o vício como um processo é olhando e pensando nele, né, como a formação de uma outra personalidade. A gente não reconhece, do ponto de vista científico, né, a existência de uma personalidade adictiva, mas a gente usa bastante esse termo, porque é o jeito mais fácil de compreender esse processo, é olhando para ele dessa forma. E personalidade, no fim, é um conjunto de características cognitivas, emocionais e comportamentais que vão definir a sua forma de agir, a sua forma de pensar, a sua forma de sentir, a sua forma de se comportar, de se relacionar com o mundo. E o vício, ele desenvolve um outro modo de ser, né, um outro modo de agir, de pensar, de sentir, de interagir com o mundo, e que vai se desenvolvendo em paralelo com o seu modo de ser, né, o seu eu, anterior, e que por um bom período, né, esses 2 eus, vamos dizer assim, eles coexistem e eles competem entre si, aí dentro, né, na luta pelo controle interno. Então, pode parecer um pouco abstrato agora enquanto eu estou apresentando o tema, mas isso vai ficar claro. Se você ficar aqui, você vai entender o que eu tô querendo te ensinar, tá? Pensa que o vício geralmente começa, não começa já nesse padrão de excesso, de violação dos limites sociais, morais, o consumo no início, ele respeita essas regras, respeita esses limites, e ele acontece dentro, geralmente, né, ele acontece dentro da rotina habitual ali da pessoa. Ela não se retira da vida que tem para ir fazer o que faz, né? Para ir consumir uma substância, para ir beber. De repente, o comportamento, né, o vício comportamental, um episódio de compulsão alimentar, por exemplo, a compra compulsiva, isso acontece lá dentro dessa rotina. Não é algo que a pessoa faz assim escondido inicialmente, é um negócio que acontece ali, que inicialmente já mostra uma, de certa forma, uma tendência àquela relação, né, se mostra já muito propensa a se tornar uma relação abusiva, porque tem aí os fatores biológicos, muitas vezes, os fatores genéticos, quem tem essa predisposição desde os primeiros episódios ali de consumo, já entende aquilo como algo muito atraente. A substância, por exemplo, no caso das dependências químicas ou a dependência do álcool, ela se apresenta de modo muito atraente desde os primeiros episódios de uso, desde as primeiras interações que essa pessoa tem com aquele consumo. Então, o uso acontece dentro desses limites, respeita esses limites. Então, a estrutura de valores, né, ou seja, aquilo que é importante na vida da pessoa, aquilo que orienta ela nas suas decisões, ah, aquilo que aquilo que ela consulta, vamos dizer assim, né, aquela lista do que eu preciso tomar uma decisão, se vou por aqui ou se eu vou por ali, então eu vou consultar, o que que é importante para mim? Pô, é importante, a minha família é importante, os interesses da minha família são importantes, pô, a minha saúde é importante, a minha carreira é importante, as minhas amizades são importantes, a minha vida social é importante, então eu vou tomar uma decisão levando em consideração isso que é importante. Então vou decidir pelo que atende aos melhores interesses dessas coisas todas, dessa minha estrutura de valores. Então isso é uma estrutura de valores, né, aquilo que te orienta na sua vida, aquela lista que te governa, sabe, é o que é importante para você. Então, no começo, o vício, o consumo, né, vamos dizer assim, ou o comportamento, ele não ameaça essa estrutura. Ele acontece Ele acontece sem desrespeitar essa hierarquia, sabe. Ele ocupa um lugar, ah, abaixo de muitas dessas coisas. Então ele acontece ali. Então não tem um conflito interno, né, inicialmente, não tem. Isso surge depois, quando o vício avança, quando o negócio começa a progredir, aquela sugestão que você conhece, né, aquela voz que diz assim: "Vai lá, cara, vai lá usar, vai lá, faz aquilo lá, você vai se sentir melhor". Geralmente é uma sugestão que surge em resposta
a um desconforto emocional. Essa sugestão começa a surgir, mas em contextos nos quais, se você atende, né, a sugestão, você estaria violando essa estrutura de valores aqui. Então ela surge, e aí você pensa: "Poxa, mas não, agora não é o momento apropriado, hoje não é um dia bom para isso, eu tenho compromissos, tem aqui os interesses da minha família, tem pessoas me esperando, eu tenho minhas responsabilidades aqui com o meu trabalho, é dia útil, sabe, é segunda-feira, como é que eu vou beber? Isso tá errado, né, do ponto de vista social, isso é violar um limite, uma regra, sabe, isso não". Então essa voz ela surge e começa a ameaçar essa sua organização, né, interna, começa a ameaçar. Inicialmente você é bem capaz de resistir, porque isso aqui é muito forte, né, essa personalidade aqui ela ainda é muito presente, é muito atuante, ela é predominante aí dentro, aí internamente. Só que se você aceita uma vez essa sugestão, se você aceita, escuta essa voz e atende a sugestão, a demanda dessa voz uma vez, esse circuito cerebral, no fim, a personalidade adictiva é isso, né? Ela é um conjunto de circuitos cerebrais. E aí, quando você atende a demanda dessa voz, você reforça esse circuito cerebral. É um caminho cerebral. Desconforto emocional, sugestão, aí, ah, não, não vou, hoje não é um bom dia, mas eventualmente você vai. Você aceita essa voz. Você dá um jeito. Você se retira, de repente, dessa estrutura aqui de valores que te orienta, inventa uma desculpa, sabe? Dá um jeito de contar uma história para isso, para esse episódio. Isso é a racionalização. A gente vai falar desses mecanismos nas aulas sobre mecanismo de defesa, negação. Você se retira, atende a demanda dessa voz, esse circuito fica mais forte. O que, que vai acontecer? No dia seguinte, quando surgir aquele mesmo desconforto emocional, essa voz ela vai aparecer, só que com mais força. Agora pode ser um pouco mais difícil resistir a ela depois de ter atendido a essa sugestão uma vez. E aí você atende de novo a essa sugestão, você faz concessão a essa voz. O que que acontece? Ela vai ficando mais forte, ela vai ficando mais forte. E aí começa a surgir uma desunião interna, né, é uma separação, uma divisão interna, é uma parte sua que quer preservar essa estrutura de valores, ou seja, esse eu, essa versão sua, que quer levar em consideração os interesses lá da família, quer levar em consideração a sua carreira, a sua vida social, suas responsabilidades. É um eu que está comprometido com isso, que opera segundo essa estrutura aqui. E tem um outro eu que está dizendo assim, cara, vai lá, dane-se tudo, sabe? Você vai lá, vai se sentir melhor, vai lá ter essa experiência, vai lá, né? Vai lá usar, vai lá fazer aquilo na compulsão alimentar, vai lá comer alguma coisa, sabe? Vai lá se masturbar na compulsão sexual, por exemplo. Na compulsão sexual chega uma hora que não é mais um desconforto, não exatamente um desconforto, sabe? Às vezes o tédio, não é que tem um tesão e aí vem a sugestão para ir lá. Não, eu tô sem ter o que fazer e tô desocupado, e essa voz pronta, ela aparece. Sempre nesses momentos, porque eu atendi a sugestão dessa voz uma vez, agora pronto, esse circuito é muito forte. Esse negócio vai crescendo e essa luta interna começa a acontecer, principalmente porque a sugestão surge ameaçando agora, né? Ela não é mais uma coisa inofensiva, agora ela ameaça essa estrutura de valores. Se você atender a isso, você vai vacilar com a sua família, você não vai voltar para casa, vai deixar o seu trabalho lá por fazer, sabe? E vai abandonar tudo. Então você estaria violando tudo isso. Os seus valores, é uma violação de valores, então você resiste. Mas esse negócio cresce, e aí você luta contra isso internamente. Só que quanto mais ele cresce, mais difícil é a resistência. E é bem nessa hora, né, quando existe essa luta interna, essa desunião interna, é nesse momento que você consegue ver claramente, né, essa personalidade, esse outro eu que surge aí em você. Ele fica muito evidente, você consegue visualizar bem. Inclusive, conforme o vício avança, chega uma hora que você tem alívio
no momento em que cede a essa sugestão. E não é um momento que você vai lá consumir, não é um momento que você vai usar. Ceder a essa sugestão é decidir usar, é decidir fazer aquilo que ela sugere. Só que você não faz aquilo imediatamente, você precisa, muitas vezes precisa, né, planejar, organizar isso, isso agora vira um plano, agora você precisa botar esse plano em prática, às vezes você decide no meio do dia e você só vai colocar o plano em prática no final da tarde. Então tem algumas horas aí até que você vá de fato consumir. Às vezes você decide no meio da sua jornada de trabalho que hoje não, hoje você vai lá sim, a compulsão sexual, por exemplo, você vai atrás de um sexo casual, você decide naquele momento. Até então tinha uma angústia, sabe, uma ansiedade causada pela desunião interna. No momento que você decidiu, por mais que você não vá naquele momento, mas nesse momento você já tem alívio para esse desconforto. Você decide que vai beber antes de voltar para casa. Nesse momento você tem alívio, você consegue até suportar, sabe, com um pouquinho mais de paciência, todo o desconforto ali do trabalho, aquilo que estava te perturbando já nem te perturba mais, você passa a ignorar aquilo. Agora você está orientado para essa meta, para esse objetivo. O que que isso significa? Você pulou fora, cara, você se retirou dessa estrutura de valores, desse conjunto mesmo de regras, você se retirou, dessa operação aqui, desse sistema operacional que te governava, você agora está atuando segundo outras regras, está operando segundo outras regras, outro sistema operacional, agora o seu objetivo é usar. Significa que a sua estrutura de valores agora é outra. Agora não importa mais nada disso daqui. E é quando você se retira que você tem alívio, ou seja, é um alívio que vem pelo domínio interno. Essa personalidade assumiu esse controle interno. E essa outra aqui que resistia se retirou. Você já tem aí um alívio. Nessas horas é mais fácil realmente não se importar com o que o outro vai sentir, com o que sua família vai sentir se você não voltar para casa. É mais fácil não se importar com o seu trabalho, que até então você é uma pessoa responsável e comprometida com a sua carreira. Você não deixa a peteca cair, mas agora não é mais importante. Você se retirou mesmo dessa estrutura de valores. É uma ruptura. E não é naquele momento é uma ruptura completa. Aliás, o fato de ter um novo objetivo, né, é o que te ajuda a não olhar para cá. Só que a partir do momento que isso cria, né, um estado motivacional, que é a obsessão, a gente chama isso de obsessão. É uma obsessão mental, você passa a ser governado por esse desejo, você está possuído, no fim. É possuído, uma possessão, possuído por essa meta. Enquanto você está possuído por essa meta, você é bem capaz de ignorar todas essas outras coisas. E você não olha, você joga isso bem aqui para região periférica do campo de visão da consciência, né, isso está aqui, e você olha para lá. No momento em que você sacia, né, esse estado motivacional, você vai lá e usa, e aí acaba, e aí assim, ah, você precisa voltar, não tem mais jeito, acaba o dinheiro, ou você conseguiu o que queria, está satisfeito em partes, mas imediatamente, assim que acaba isso aqui tudo volta. Você volta a operar segundo essa estrutura que você estava ignorando. Tinha rompido com ela. Agora ela volta a te governar, então a culpa é imediata. Muitas vezes a vergonha, sabe? Porque você voltou a operar aqui. Então não é uma ruptura completa. No começo, principalmente, são episódios, né? Por isso que a gente cria lá a vida secreta. A vida secreta, que no começo a gente só frequenta, né? Mas chega uma hora que esse negócio cresce de um jeito que você passa a passar mais tempo lá do que na sua outra vida. Beleza? Vamos falar disso, da vida secreta, já já, na próxima aula aqui.